Por décadas, o enigmático Terceiro Segredo de Fátima capturou a imaginação de milhões de pessoas ao redor do mundo. Agora, em uma revelação monumental, o próprio Papa Francisco se adiantou para desvendar a tão aguardada verdade por trás dessa profecia esquiva. Mas o que exatamente o Papa tem a revelar? Que percepções profundas o Terceiro Segredo de Fátima contém que compeliram a Igreja a mantê-lo em segredo por tanto tempo? Que o mais importante, as revelações contidas no Terceiro Segredo poderiam oferecer orientação ou advertências para o futuro da humanidade? Certifique-se de permanecer conosco até o final enquanto mergulhamos no coração de um dos mistérios mais evasivos da história e desvendamos os segredos que nos escaparam por tanto tempo. Vamos começar. As aparições de Fátima e o mistério dos três segredos. A terceira profecia de Fátima é uma das previsões mais intrigantes ligadas à Igreja Católica. Durante décadas, especulações circularam sobre o conteúdo da terceira profecia, alimentando a curiosidade e o debate tanto entre crentes quanto entre céticos. Mas que mistérios residem em suas palavras? Os três segredos de Fátima são uma série extraordinária de visões e profecias, compartilhadas por três jovens pastores portugueses. Lúcia Santos e seus primos Jacinta e Francisco Marto, no ano de 1917. Essas crianças afirmaram ter encontrado a Virgem Maria em 6 ocasiões distintas, entre maio e outubro daquele ano, em eventos conhecidos como as aparições de Nossa Senhora de Fátima. No dia 13 de julho de 1917, por volta do meio-dia, algo extraordinário aconteceu. A Virgem Maria, em sua sabedoria divina, confiou às crianças 3 segredos. Esses segredos, contudo, permaneceram envoltos em mistério até 1941, quando 2 deles foram revelados por meio de um documento escrito por Lúcia, atendendo ao pedido do bispo José Alves Correia da Silva. As revelações inicialmente tinham o objetivo de auxiliar na publicação de um livro sobre Jacinta, uma das pastorinhas. No entanto, o terceiro segredo de Fátima, envolto em mistério, levou anos para ser revelado. Em 1943, o bispo incentivou Lúcia a revelá-lo. Ela hesitou, incerta se tinha recebido uma orientação divina clara. Sob insistência, escreveu o segredo em outubro de 1943, selando-o em um envelope com instruções rigorosas para que não fosse aberto antes de 1960. Acreditava-se que até lá o seu significado seria mais claro. Porém, somente no ano 2000, o Papa João Paulo II revelou finalmente o conteúdo do segredo ao mundo. Apesar de haver ceticismo sobre se a totalidade da mensagem havia sido divulgada, o Vaticano confirmou a autenticidade da revelação. Segundo a interpretação católica, os segredos tratam de temas como o inferno, os tumultuados eventos da Primeira Guerra Mundial e as perseguições enfrentadas pelos cristãos ao longo do século XX. O papel de Lúcia Santos e a jornada dos videntes. Explorando o contexto mais amplo das aparições marianas, é importante observar que apenas uma pequena fração das centenas de aparições investigadas pela Igreja recebeu aprovação oficial. 9 das 12 aparições reconhecidas ocorreram entre 1830 e 1933. Os antropólogos culturais Victor e Edith Turner, que abraçaram o catolicismo em 1958, interpretaram o surgimento dos cultos de aparições como uma reação da classe média baixa às rápidas mudanças da sociedade pós-industrial. Voltando à história de Lúcia, em 1928, com apenas 14 anos, ela foi enviada para o Colégio das Irmãs de Santa Doroteia em Vilar, próximo ao Porto. Posteriormente, tornou-se religiosa no convento das Doroteias em Tui, na Espanha. Ao longo da vida, Lúcia continuou a relatar experiências de visões privadas. Na década de 1930, incentivada pelo bispo de Leiria, escreveu memórias detalhadas sobre as aparições.
Foi na terceira delas, em 1941, que ela revelou que o segredo possuía 3 partes. As 2 primeiras partes foram divulgadas em 1941, enquanto a terceira foi escrita em 3 de janeiro de 1944. Durante esse período, a irmã Lúcia adoeceu gravemente e, temendo morrer sem registrar a última mensagem, escreveu-a obedientemente em um pedaço de papel, selando-a num envelope. Antes de explorarmos mais a fundo o teor do segredo, é fundamental recordar o que o então cardeal Joseph Ratzinger, futuro Papa Bento XVI, declarou. Segundo ele, o conteúdo do terceiro segredo não oferecia previsões claras de eventos futuros, mas representava um apelo simbólico à penitência e à conversão no momento de grande sofrimento da Igreja. O conteúdo do terceiro segredo: visão de martírio e penitência. A visão que Lúcia descreveu é poderosa e simbólica. Ela viu um anjo com uma espada flamejante em sua mão esquerda, prestes a incendiar o mundo. No entanto, essas chamas se extinguiram ao tocarem o esplendor irradiado da mão direita de Nossa Senhora. O anjo clamava 3 vezes: penitência, penitência, penitência. Era um chamado urgente ao arrependimento. Em seguida, a visão mostrou bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas subindo uma montanha íngreme, coroada por uma grande cruz feita de troncos rústicos. À frente deles, o Santo Padre atravessava uma cidade em ruínas, devastada e cheia de mortos, rezando pelas almas perdidas. Ao chegar ao topo, ele ajoelhou-se diante da cruz, mas foi brutalmente assassinado por soldados, juntamente com bispos, padres e fiéis de várias condições de vida. Sob a cruz, 2 anjos recolhiam em aspersórios de cristal o sangue dos mártires, aspergindo-o nas almas que ascendiam a Deus. Essa visão, embora aterradora, é profundamente espiritual. Representa a justiça divina, a espada flamejante, a misericórdia divina, o esplendor da Virgem e a necessidade de penitência. A imagem do martírio do Papa ressalta o sacrifício cristão, enquanto a perseguição aos fiéis representa a luta contínua entre o bem e o mal. O sangue recolhido pelos anjos simboliza a vitória espiritual e a purificação das almas através do sofrimento. A revelação oficial e o significado para o futuro da humanidade. Após décadas de mistério, em 2000, o Vaticano revelou publicamente o terceiro segredo. Em maio de 1982, a irmã Lúcia escreveu ao Papa João Paulo II, indicando que o segredo era uma advertência. Se a humanidade não atendesse aos pedidos de penitência e conversão, os erros da Rússia se espalhariam, causando guerras e perseguições. Se, contudo, a humanidade atendesse aos pedidos de Maria, a conversão ocorreria e a paz reinaria. A Congregação para a Doutrina da Fé afirmou que a divulgação do segredo simbolizava o fim de uma era de corrupção e o início de um tempo de misericórdia, sob a vigilância da Mãe de Jesus. Nossa Senhora de Fátima lembra a humanidade de sua responsabilidade ativa na construção do futuro. Deus é o Senhor da história, mas cada um de nós é corresponsável pelo destino do mundo. O segredo, guardado até 1960, e a posterior revelação em 2000, marcaram um divisor de águas. A irmã Lúcia confirmou que tudo havia sido revelado, dissipando teorias conspiratórias sobre segredos ocultos. Antes de seu falecimento em 2005, garantiu que a mensagem de Fátima fosse plenamente compartilhada. A consagração do mundo e da Rússia ao Imaculado Coração de Maria, realizada solenemente, foi vista como o cumprimento dos pedidos feitos nas aparições. Assim, encerra-se uma das histórias mais impactantes da fé cristã moderna, reafirmando a necessidade constante de conversão, de penitência e da confiança plena na misericórdia divina. Obrigado por assistir. Enquanto estiver aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Clique em um dos vídeos recomendados na tela para mais informações incríveis. Nos vemos lá.